Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. De volta com o nosso Linha de Frente aqui na capital. Você participando com a gente pelo nosso WhatsApp 983345777. O mundo ouve a capital e o Linha de Frente sempre que é um oferecimento da APEC. O apoio cultural é da Ibrachina. E nós vamos receber agora o Dr. Daniel Tesser. Ele vai falar sobre como solucionar obstáculos na importação. Formado em Direito pela Universidade Paulista, a Unip São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário na Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, pós-graduado em Direito Penal Econômico na Universidade de Coimbra, em Portugal, fala fluente inglês e espanhol. Dr. Daniel Tesser atua na área de Direito Aduaneiro, Tributário, Penal Econômico. Boa tarde, doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso Linha de Frente, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Daniel, quando o assunto é importação e o comércio internacional, quais são os principais desafios e obstáculos para os empreendedores? Olha, acho que os desafios e os obstáculos a gente pode resumir em uma coisa só, que é a burocracia, né? Infelizmente hoje no nosso país, o país é da burocracia. Uhum. E os importadores, né, eles têm mais burocracias do que o normal. Por quê? Quando ele pretende se tornar importador, automaticamente ele já tem que se habilitar num processo prévio para mostrar que ele tem capacidade financeira para operar. Né? Após, se ele decidir por algum produto que tem algum tipo de órgão regulador, ele tem que fazer um outro processo nesse órgão regulador, quer seja Anvisa, quer seja Anatel, ANP, dependendo do tipo de produto, Inmetro, para poder trazer esse produto. Então o importador, ele sofre processos prévios, né, antes de começar a sua atividade, e após a atividade ele pode ter uma medida protecionista antidumping, ele pode ter greve na aduana, na Receita Federal, e que isso atrasa sobremaneira a liberação de suas mercadorias. Pode ter uma ação de alguma associação de entidade de classe que faz com que o produto dele seja muitas vezes valorado de forma diferente, ou seja, ele pagou naquele produto 3, 4 dólares e automaticamente uma entidade de classe ela faz um processo e ela mesmo determina que aquele valor mínimo é de 8 dólares, como acontece muitas vezes, e aí a Receita Federal toma aquilo como verdade. Então, sobremaneira, existem obstáculos seríssimos para que o importador consiga de fato realizar seu mister, né, sua atividade econômica, que é importar o produto e conseguir revender no país. Quer dizer, são vários os fatores, né, doutor Daniel, para um empresário aí se dar bem, poder sair com seus produtos, não é isso, doutor Daniel? Uma pergunta, por que é importante capacitar os associados da APEC nessas questões de importação e exportação? Você deu uma aula para a gente na APEC o ano passado e todo mundo está pedindo aí uma nova palestra do doutor Daniel. Mas qual que seria essa ideia de capacitação dos associados, doutor Daniel? O primeiro ponto, Thomas, aliás, parabéns pela pergunta, muito bem colocada. O primeiro ponto, antes de tudo, é que a capacitação ela vem com a informação. Na verdade, a gente brinca no escritório, é que muitas vezes, sem essa capacitação, o importador ele acaba incidindo num erro que é simples e que a Receita pode entender como erro crasso, como erro grave, e que esse erro pode ser entendido até como uma fraude e que pode levar até um processo crime essa fraude. Porque hoje um processo de perdimento, via de regra, até a emenda constitucional, ele geraria uma representação para fins penais automática, que faria com que esse problema da alfândega, essa infração por falta de conhecimento, virasse um processo crime no futuro. Isso é muito importante, então, a informação, porque tendo a informação, por exemplo, uma coisa simples. Quando se abre uma empresa, você contrata um contador para abrir essa empresa. Via de regra, o empreendedor inicial ele não contrata um corpo jurídico para fazer esses passos iniciais. Sim. Então o contador, via de regra, ele manda um contrato social básico e geralmente nesse contrato consta que está integralizando aquele capital naquele momento de forma imediata, né?
E, por exemplo, num processo de interposição fraudulenta, que eu vou... E o que é isso, doutor? Interposição fraudulenta, esse nome a difícil, palavra né? É difícil, né, Thomas? É engraçado, muito bem colocado, e é difícil explicar sem ter esses pormenores. Interposição fraudulenta é a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados no comércio exterior. Tá? Isso surgiu, e é engraçado que é somente para o importador. Não existe uma indústria que se busca descobrir a origem dos recursos iniciais dela, porque ela já está trabalhando e não tenho nas minhas fiscalizações nenhum processo em que uma indústria foi instada a se manifestar sobre a origem. A origem seria aquela integralização do capital social, né? Naquele momento em que você abre sua companhia, que vai na JUSESP, que é a junta comercial, e apresenta aquele contrato social que o contador fez, se realmente aqueles 100 mil reais foram depositados numa conta e saíram da sua conta pessoa física para essa conta da sua empresa, ou seja, que você tirou da sua conta e depositou na sua empresa. E não tendo isso, por exemplo, comprovado que é uma coisa simples, que deveria acontecer naquele momento por falta de conhecimento, num procedimento fiscal, a fiscalização pode entender que aquele valor não tem origem. Ah, entendi. E não tendo origem, a pena de perdimento da mercadoria que foi teoricamente adquirida com aquele valor que não tem origem e um procedimento que é de propositura de inaptidão do CNPJ, do Cadastro Nacional, ou seja, você vai perder a sua companhia. Então, doutor Daniel, na verdade o empresário tem que guardar realmente todos os documentos e fazer as transações via bancária, é isso, não é isso? É exatamente. E não só fazer a transação via bancária, é fazer de fato a transação, porque no dia a dia, a dinâmica do dia a dia é diferente da dinâmica do que a Receita Federal, do que a lei entende. Muitas vezes, infelizmente, a gente brinca que o videogame que eles têm é diferente da vida real, né? E muitas vezes o fiscal, não por qualquer tipo de dolo, né? Mas por não conhecer a atividade do empresário, ele acaba tendo uma postura um pouco mais dura com quem está querendo começar e de forma correta. Pois é, Thomas, são em momentos como esse, em entrevista como essa, Ana Paula, que nós percebemos qual é o tamanho, né, e a importância do papel da APEC dentro do circuito de compras, né? Porque o doutor citou não só as questões tributárias e fiscais, mas entrou aí no nicho da questão da contabilidade, né? Então, a APEC tem papel fundamental dentro dessas questões, porque também tem lá para os seus associados o serviço, né, de contabilidade. Agora, doutor Daniel, no cenário atual econômico do Brasil, flexibilizar as leis pode contribuir para o aumento das importações e exportações no país? Lógico, e muito. Porque, na verdade, eu não diria que seria flexibilizar as leis, mas as leis flexibilizarem a burocracia. Porque flexibilizando a burocracia, tendo não leis mais brandas, mas leis de fácil acesso à informação. Por exemplo, agora é uma medida provisória que não usa mais de alvará de funcionamento, né? Isso é importantíssimo, que muitas vezes a pessoa tinha o radar, que é a habilitação no Siscomex, que é a habilitação para poder importar negada. Ou seja, ele tinha o capital social, ele tem o produto, ele tem os funcionários, ele tem todo o corpo que ele precisa para se tornar um empreendedor e era negado por falta de um alvará, porque às vezes até sem conhecimento de que precisaria desse alvará de funcionamento, que é um documento da prefeitura que não teria nenhuma vinculação com a Receita Federal, nada a ver. Nada a ver. Então assim, muitas vezes depois de uma diligência vendo, a empresa existe, a empresa está lá, já está no contrato social, olha, o endereço é esse, e infelizmente o excesso de burocracia faz com que o nosso país se torne um país moroso para qualquer coisa. Exatamente. Agora... E nesse caso, nós estamos falando então de uma lei federal que está sendo aplicada nos municípios, é isso ou não? Ou especificamente ela tem uma variável para cada estado? Na verdade, hoje, para você ter uma empresa, você precisa do alvará de funcionamento, que é uma lei municipal. Mas a lei federal, que é a parte que é a determinação da habilitação no radar, ela determina que eu demonstre esse alvará de funcionamento para que eu consiga essa segunda habilitação. Por exemplo, para eu poder emitir nota, eu preciso de uma inscrição estadual. Mas o alvará de funcionamento é uma coisa que realmente poderia ser sopesado de outra maneira, porque ele não depende dele para emissão de nota, não depende dele para basicamente nada. Então, ter ou não ter não é não deveria interferir. Entendi. Muito bom. Doutor, o que é e como surgiu a chamada operação por encomenda? Então, esse é um caso bem interessante. Eu vou explicar um pouquinho melhor, porque a operação por encomenda, existem 3 tipos de importação. Importação por conta própria, que até 2002 era a única importação que tinha. Importação por conta e ordem de terceiros,
que é uma importação quando eu, né, Daniel Trading, tenho toda a tecnologia, todo o knowledge, toda a sabedoria de importar. E, por exemplo, o Dr. Thomas, ele quer importar, não tem essa sabedoria, mas ele tem uma empresa, então ele também tem o radar, porque os recursos vão ser da empresa do Thomas. Então o Thomas vincula a empresa dele na minha empresa, que é uma trading grande, por exemplo, e eu faço toda a parte de prestação de serviço vinculado ao radar do Thomas, e eu sou apenas um mero prestador de serviço, ou seja, para tirar certificação, para fazer os trâmites burocráticos aduaneiros junto à Receita Federal. Já a operação por encomenda, ela nasceu, na verdade, quando, por exemplo, eu, trading, vou bancar a operação do Thomas, mas o Thomas, para não ter um instituto que é ocultação do real adquirente, que eu vou explicar depois, ele é obrigado a fazer um contrato de compra e venda de mercadoria encomendada comigo, e eu revender toda aquela mercadoria que eu trouxe diretamente para o Thomas. E por que isso nasceu? Isso nasceu por uma questão tributária. Por quê? Porque quando eu importava e vendia até 2002 para o Thomas ele fazia essa revenda sem o imposto que chama IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Porque o imposto ele morre na cadeia do importador. Então, quando o Estado começou a entender que o Thomas ele era o real importador, então eles falaram assim, olha, eu não quero perder mais esse IPI. Então o Thomas vai vincular, vai tirar o radar, vai estar vinculado à importação do Daniel, entendeu? E ele vai recolher IPI na saída também. Então, o que é e como surgiu? Para mim, é um elefante branco que colocaram em cima de uma árvore justamente para que o Estado, para que a federação continue a receber o imposto sobre produtos industrializados em mais uma cadeia, que para mim é um ato ilegal e inconstitucional, porque essa segunda cadeia já tem uma previsão que é o nosso ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Doutor Daniel, como o protecionismo de alguns países afeta o mercado global? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. O protecionismo é como se, na minha ótica, né? É como se fosse um câncer. Quando você quer que alguém pare de crescer, pare de fazer alguma coisa e pare a livre concorrência, é só você tomar uma medida protecionista. Né? A medida protecionista não serve para nada a não ser para sucutear o seu parque industrial e com isso você simplesmente não precisar se elevar a graus de desenvolvimento porque você não precisa. Quando um país toma medida protecionista, vamos dar um exemplo simples. Vamos falar que o país A ele exporta minério de ferro para o país B. Certo. O país B exporta o produto final para o país C. Se o país C tomar uma medida protecionista para não comprar mais o produto final que advém desse minério, o país B já não vende mais e também não compra do país A. Você afeta a cadeia inteira. Você afeta a cadeia toda. E assim, você afeta até uma questão cambial. Hoje, com a briga dos Estados Unidos com a China, quem está sofrendo é o Brasil por causa do câmbio. Sim. Entendeu? Hoje você tem uma coisa... hoje é globalizado, o mercado é globalizado. Hoje, se você for comprar um relógio hoje nos Estados Unidos ou aqui hoje no shopping, basicamente você vai pagar o mesmo preço. Mesma coisa. Das grandes marcas, hoje não existe... Inclusive o brasileiro é melhor comprar aqui porque não precisa pagar à vista. A gente divide em 10 no cartão. Verdade, é verdade. Né? Fica a dica, viu, pessoal? É verdade. Entendeu? Então, assim... toda vez que... O exemplo básico de como o protecionista ele é predatório é quando abriram os portos, quando o Fernando Collor abriu os portos, o senhor lembra que um carro o senhor andava, Fábio? Só tinha Monza, Verona, Versalhes, nada de primeira linha. Então, assim, a gente tinha uma indústria automobilística completamente aquém do que poderia ser. Hoje, depois da abertura, nós temos várias outras marcas, vários desenvolvimentos de carros aqui, entendeu? O Brasil ganha prêmios de desenvolvimento de alguns tipos de tecnologia, coisas que nunca ia acontecer se o Brasil continuasse com os portos fechados. Sim. É só a gente dar uma olhadinha em Cuba, né? Cuba, você quer comprar um carro antigo, vai para Cuba. Só tem carro antigo. Pois é, então são todas medidas que atravancam a economia, inviabilizam a geração de emprego e renda e criam um efeito em cadeia, o que acaba atravancando economicamente o país, não é isso? O país e muitas vezes boa parte do mundo, né? É impressionante. Doutor Daniel, quais as principais orientações que o empreendedor deve seguir ao ingressar no mercado de importações? Olha, Thomas, é muito importante, a gente sempre fala na parte de capacitação e formação. Ele tem que buscar entender o que a lei quer. E principalmente a finalidade da lei. Porque quando a gente entende qual a finalidade da lei, fica muito mais fácil trabalhar com a lei. A lei não é difícil de ser cumprida, né? A lei ela deve ser cumprida por obrigação.
Então, tendo a ciência de qual a finalidade da lei, a gente sabe o que fazer e como fazer. Por exemplo, uma integralização básica de capital social pode evitar, quando a sua companhia for grande, um problema gigantesco quando se trata da importação. A importação, ela é vista e ela é... Como que eu vou explicar isso? A importação... Uma companhia normal, ela não é fiscalizada a todo momento, né? Ela não é fiscalizada a todo momento. Já uma importadora, a cada declaração de importação que ela faz para ingressar com aquela mercadoria no país, ela vai ser objeto de uma fiscalização. Então, toda vez? A todo momento, não, existem 4 canais de parametrização que podem ocorrer, que é o canal verde, ou seja, existe um software hoje, uma inteligência artificial muito grande na Receita, que ela consegue fazer algumas comparações rápidas para poder parametrizar. Por exemplo, tua companhia está com imposto de renda certinho, recolheu tudo, tem GFIP, recolhe INSS, está tudo certinho, o seu volume de importação é mais ou menos baseado pelo volume daquela habilitação no radar que eu falei, então vai dar canal verde. O seu produto não é um produto que está visto, não é um produto que tem outra finalidade, como às vezes um solvente que pode ser utilizado no mercado de combustível, né? Isso é uma coisa muito importante para ser vista, então vai dar canal verde. Se tiver algum problema, ele pode parametrizar amarelo, vermelho, que amarelo é para uma fiscalização somente documental, e vermelho, que é para uma conferência física. Ou para o terror dos importadores, que é o canal cinza. Ou seja, o canal cinza, ele te autoriza a ser fiscalizado por até 180 dias. Ou seja, ele pode abrir um procedimento fiscal. Parece um absurdo. Não, eu estou pensando, 180 dias. 180 dias. É um absurdo. O que é isso? É isso. E parametrizou para o canal cinza, automaticamente a autoridade fiscal está vinculada a abrir um procedimento fiscal, que ele é regido por uma instrução normativa que é a 1169 de 2011, e essa instrução normativa, ela prevê que a fiscalização pode se dar por 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias, desde que devidamente fundamentado. E aí, doutor Daniel, o empresário vai ter que esperar esse prazo? O empresário vai ter que começar, é como se fosse um inquérito policial. Tá. Eles perguntam, você responde. Não tem contraditório. Eles perguntam, você responde. Eles perguntam, você responde. Se eles entenderem que está tudo certo, a mercadoria é liberada. Se entenderem que tem alguma coisa errada, é lavrado um auto de infração ou de tributo ou de perdimento de mercadorias. E aprende tudo? Via de regra, percentualmente, quem entra no canal cinza tem uma chance muito grande de ter apreensão de tudo. E mesmo com advogado? Gostei da pergunta. Mas aí a justiça está aí para isso, né? Geralmente, se a gente entender que a apreensão ela é ilegal, inconstitucional, nós vamos nos movimentar com o remédio jurídico, né, necessário, que pode ser um mandado de segurança ou uma ação ordinária, para liberar essa mercadoria da forma mais rápida possível, porque, afinal de contas, o contribuinte, o importador depende daquela mercadoria para sobreviver. Tá certo. Doutor Daniel, falando em política, falando em economia, falando em governo, né? A mudança de governo, né? Nós estamos falando de presidência, né? Trocou o presidente, independente de quem trocou, de quem seja, toda vez que isso acontece, o governo monta a sua equipe econômica, nomeia os seus ministros e começa a propor ali os seus pacotes para fazer as alterações dentro da economia. Esses fatores políticos que vão trazer essa mudança para dentro da economia também são fatores que poderiam melhorar todo esse entrave. Nos últimos 12 anos, o senhor tem sentido, sem falar especificamente de algum governo, o senhor tem sentido que a coisa avançou, que ela tem melhorado, principalmente para o Brasil, quando o assunto é a relação Brasil-China? Olha, a relação Brasil-China ela tem melhorado como um todo, até na parte do governo do próprio PT teve um reconhecimento de que a China era uma economia de mercado, isso politicamente melhorou demais. O problema é que mesmo o governo reconhecendo, muitas vezes a Receita Federal não reconhece como economia de mercado. Então o que acontece? É que infelizmente a gente só trabalha com o problema, né? O advogado, ele só vê problema. É o tempo inteiro problema. Ninguém chega no meu escritório com uma notícia boa só para me dar um abraço. Não existe isso. Ainda bem, né, doutor? Não existe. Geralmente, infelizmente, até quando a gente entra, a gente fala infelizmente, ele fala, nossa, que bom conhecê-lo, né? E geralmente eu falo, eu sei que não é tão bom assim porque é um problema. Politicamente, eu entendo que sim. Só que eu acho que deveria ter um engajamento entre o executivo como um todo, para que a Receita Federal que faz parte do Executivo entenda quando o governo dá uma diretriz que ela deve ser seguida. Entendeu? Tá certo. Thomas, você tá com alguma dúvida? Não, pedi pro doutor Daniel o site do escritório pra gente acompanhar os trabalhos, as informações que tem no seu escritório. Doutor Daniel, qual que é o site pra gente acessar? O site é www.dbtesser.com.br. D de dado, B de bola. Tesser com 2 S. Isso, .com.br.
Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Tá ótimo, daqui a pouco a gente entra no intervalo. Isso. Thomas, você quer Eu quero mais agradecer a alguma presença dúvida? do Dr. Daniel. Eu sei que ele já deu uma palestra na APEC e vamos fazer um novo convite para o Dr. Daniel na APEC. Com Ana Paula. certeza. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Foi muito bacana. A gente tirou muita dúvida, esclareceu muitas coisas. O Thomas ficou super entretido. Tô achando até que ele tá querendo virar um importador, né, Thomas? Ele nem piscava prestando atenção no doutor. E volte várias vezes, viu? Agradeço e aceito já o convite de antemão para comparecer novamente na PEC. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada, Volte doutor. sempre, doutor. E a gente vai agora para os comerciais. O Linha de Frente volta já. O oferecimento APEC, o apoio cultural, Ibrachina. Não saia daí porque o mundo ouve a capital. E agora é hora no nosso Linha de Frente do Giro pelo Circuito das Compras. Olá, muito boa tarde aos amigos e ouvintes da Rádio Capital AM. E hoje o giro pelo circuito de compras é bem aqui, no famoso e tradicional bairro Oriental da Liberdade. E eu estou na loja Audrey, uma loja feita para você, mulher, para você, amiga. E para falar um pouco mais sobre essa loja, eu vou conversar com a Meire. Boa tarde, Meire. Boa tarde, tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. E vou também bater um papo com a Vanessa. Vanessa, conta para nós, o que tem de interessante aqui para os ouvintes e amigos que frequentam a região da Liberdade? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Nós temos produtos diversos para cuidados de corpo, para beleza, não só para as mulheres, mas para homens também. Temos produtos variados de maquiagem, temos produtos para cabelos, enfim, uma infinidade. Meire, e tudo que você vende aqui é voltado para a beleza das mulheres, não é isso? Exatamente. Tudo que a mulher procura para ficar mais bonita, ela encontra aqui. Tá certo. E quem quiser presentear pode passar por aqui também. A sua loja fica onde? Na Rua Galvão Bueno, número 69. Você pode montar seu kit aqui para presente, a gente monta na hora. Tem presente para todos os gostos e para todos os bolsos? Para todos os gostos e todos os bolsos e todo tipo de gente também, de mulher. Maravilha! E me diz uma coisa, quais são os dias que a loja funciona e os horários? A loja aqui funciona de segunda a segunda. De segunda a sábado, das 9 às 19 horas. E nos domingos e feriados, das 10 às 18 horas. Vanessa, e quem quiser procurar a loja nas redes sociais, como é que faz para achar? Dá para comprar pela internet? Vocês entregam? Como funciona? É super fácil, é só entrar em contato com a gente. No Instagram é Audrey Makeup e Gifts, no Facebook também. Pode falar com a gente pelo direct, pelos stories, a gente posta bastante também. Enfim, só chamar por lá que a gente explica direitinho como funciona. Tá certo então, muito obrigado. E para você que quer presentear a irmã, a mamãe, a vovó ou quer se dar um presente, passa aqui na loja Audrey, Rua Galvão Bueno, 69. Semana que vem tem mais um giro pelo circuito de compras em São Paulo. Thomas, eu sei que você adora produtos, que você é super vaidoso, né? Você adora, ainda mais esses produtos da Liberdade, né? Você Eu gosto gosta. muito do bairro da Liberdade. Ana Paula, eu sou um frequentador. Vou todo domingo lá, tem uma feira na Liberdade de comidas asiáticas. Uhum. E também vou muito na Rua Tomás Gonzaga, é a rua onde estão todos os restaurantes. Tem restaurante japonês, restaurante coreano, restaurante chinês, tem lamen, tem de tudo para todos. Todos os valores você pode imaginar, Fábio. Tem um lamen de R$15, por exemplo, Nossa. Ana Paula. Então é um lugar espetacular. E eu levo toda a minha família pra lá. Ei, não pense você que eu esqueci que você falou que vai nos levar também, viu? Não pense que eu esqueci não, viu, Thomas? Eu vou pagar o lamen pra você, hein, Fábio? Opa, vamos lá comer um lamen. Eu sempre passo por lá quando eu tô com a Julinha, com o Miguel, passeando, né? Sempre compro lá algumas coisas pra fazer um gyoza, pra fazer alguma coisa de diferente. É sempre muito oportuno ir até o bairro Oriental. E a gente volta já com o nosso Linha de Frente. Você está ouvindo Linha de Frente, com Ana Paula Favalli e Fábio Batista. De volta no nosso Linha de Frente, oferecimento APEC, o apoio cultural é da Ibrachina e você pode participar pelo nosso WhatsApp 983345777, porque o mundo ouve a capital. E agora a gente vai conversar com ele, o especialista Caio Infante. Ele está aqui no nosso Linha de Frente e vai esclarecer as dúvidas mais comuns sobre a área de recursos humanos. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela ESPM e MBA em Gestão Internacional
pela University of Technology em Sydney, na Austrália. Fez carreira internacional trabalhando em agências de publicidade australianas. Atuou como diretor comercial e de marketing no site de emprego trabalhando.com. Isso no início das suas operações, chegando até a Country Manager da operação. Liderou a área de novos negócios e mercados na Cato. É diretor-geral para a América Latina da agência global TMP Worldwide, focada em construção de marca empregadora, ajudando as empresas a se tornarem o sonho de consumo dos candidatos. Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Fábio, Thomas. Muito obrigado Seja pelo convite. Muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Agora, Caio, conta pra gente, um currículo bem feito, ele melhora as chances de você conseguir uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Com certeza. É o cartão de visita, né, de uma pessoa com a empresa. É o primeiro contato não visual, né, é o currículo. Então, revisar o currículo, erro de português, ter uma ordem lógica, colocar... É a chance que você tem de se vender para aí sim você ter uma entrevista, você ter um contato aí mais pessoal, mais próximo da empresa. Então o currículo é a porta de entrada, muita atenção, muito carinho na hora de escrever o currículo. E tem muito modelo na internet, buscar modelo de currículo, como fazer um currículo, é bem legal. Só digitar no Google, como fazer um currículo? Só digitar no Google, tem bastante informação, tem bastante conteúdo, então não bobeia, não pode mentir. Não, nunca, jamais em tempo algum. A mentira tem perna curta. Caio, tem algum modelo específico de currículos? Ou? Os próprios sites de carreira, né, como o que a gente chama de job board, nas plataformas como Cato, InfoJobs, LinkedIn, eles já tem o próprio modelo deles, né? Então você preenche uma série de dados, ou às vezes você tem que mandar por e-mail. E aí recomendo você buscar no Google algum modelo de currículo. Você coloca lá dados pessoais, a sua experiência profissional, o seu objetivo, super importante. Você quer trabalhar com o quê? Né? Falar um pouco da sua educação, dos seus cursos que você fez. Tudo isso é importante. Como eu falei, é o cartão de visita para você abrir a porta em uma empresa. O Caio, e qual é a importância, né, da pessoa que vai buscar uma vaga, uma recolocação ao mercado de trabalho, conhecer a empresa e o segmento no qual ela quer atuar? É fundamental, até para ela saber aonde que ela está pisando. Né? Então, conhecer um pouco do mercado, conhecer a empresa, um pouco de cultura, de valores dentro daquela empresa, porque senão ela vai... É que eu falo, ela tem que buscar uma carreira, tem que buscar um emprego, não apenas um lugar para pagar contas. Né? Isso faz toda a diferença. Sim. Então, fazer essa pesquisa, entender direitinho, muda muito até nessa conexão empresa e trabalhador. Exatamente. Caio, quais são as principais características que as empresas buscam nos profissionais atualmente? Olha, a gente ouve algumas palavras, né, como inovação, resiliência, criatividade, tudo isso é importante. De novo, conhecendo melhor o segmento e o tipo da empresa que você vai trabalhar, porque mesmo no mesmo segmento tem tipos de empresas diferentes. Né? Então, conhecer um pouco do que busca aquela vaga, do que busca aquele tipo de empresa é super importante. Né? Hoje, fala-se muito também em comunicação, colaboração. Né? Isso tudo é importante na hora de buscar um emprego. É isso que as empresas vão olhar hoje nos trabalhadores. Né? Porque a parte técnica é fácil hoje de se desenvolver. Né? Você tem um cursos online, gratuitos inclusive. Então, o principal ponto é você, de novo, se conectar com a empresa, entender a fundo. Uma dica que eu dou sempre que é super importante é não se candidate a qualquer vaga. Entenda bem para onde você está se candidatando, para qual empresa você vai trabalhar, que tipo de pessoa trabalha ali, para ver se você se conecta com aquele ambiente, que é ali que você vai passar a maior parte do tempo. Não é com a sua família, não é com seus amigos. É no ambiente de trabalho que a gente fica a maior parte do tempo. Ou seja, não pode dar tiro para tudo quanto é lado. É bobagem, não recomendo. Eu sei que a gente está num momento difícil no país, né? As pessoas buscam uma oportunidade, tem contas para pagar, mas a gente tem que pensar sempre no médio e longo prazo também. Isso é super importante, por isso que eu falo, quanto mais você conhece, mais lição de casa você faz, eu garanto, mais feliz você vai ser na sua profissão. E para quem é jovem, como é que consegue e conquista o seu primeiro emprego? Esse tem que ser mais resiliente ainda, né? A demanda é grande, mas a boa notícia também é que as empresas contratam e dão muitas oportunidades para os jovens. Então tem sites específicos para os jovens, então buscar lá por estágio, jovem aprendiz. E quanto antes começar, melhor também. Né? E um ponto importante para os jovens, não dá para chegar na empresa e já querer ser presidente em 3 semanas. Não dá, né? Aí não dá, né, Caio? Ainda a gente vê muito desse tipo de sonho, né? Óbvio que tem que pensar grande, mas assim, é um passo de cada vez. E enquanto jovem, mais do que o dinheiro sempre é importante, é o aprendizado, é a experiência. Né? Então o jovem tem que entender que ele está lá
para fazer ainda algumas atividades menores e com o passar do tempo ele vai ganhando as oportunidades, vai ser efetivado se ele for um jovem aprendiz ou um estagiário. Isso é muito comum, as empresas dão oportunidade, elas abrem as portas para esse jovem. E o que a empresa busca no jovem? Não é experiência, a gente está falando de força de vontade, a gente está falando de garra, a gente está falando de vontade de fazer a diferença, ou são outras características, né? Isso é super importante. E até, ainda não tenho o meu emprego, o que eu posso fazer? Faz um voluntariado, ajuda a sua comunidade. É assim que você começa a conectar com pessoas. E a se destacar e a desenvolver as suas habilidades. Porque a gente não sabe, quando é muito jovem, qual a habilidade que eu tenho. Eu sou mais comercial, eu sou marketing, eu não sei. Então, quanto mais você experimentar, mais chance você tem de ser feliz na sua carreira e fazer as suas descobertas. Bacana. Caio, quais são os cuidados e as dicas para o candidato fazer uma boa entrevista? Repito aqui, conhecer a empresa. É muito comum, como você entra num site, você coloca um login e senha, e enquanto você assiste um jogo de futebol na televisão, você se candidata às vagas, você nem sabe para que você está se candidatando. Aí liga um recrutador para você da empresa e fala assim: oi Caio, você quer vir aqui na empresa fazer entrevista para aquela vaga? E você nem sabe que vaga é. Então, isso é muito ruim. Então, fazer a lição de casa, como eu falei, entender um pouco do mercado, quais são os desafios, quais são as empresas que fazem parte daquele segmento, qual a transição que está, de repente, a transformação cultural, que é uma coisa que a gente ouve muito, transformação digital, o que é esperado do profissional para esse segmento. Então, conhecer, se preparar para ir para a entrevista. Não só eu vou lá, eu vou falar que eu sou o Caio, que eu sou um cara bacana e divertido e sou feliz. Não é isso. Não. Eu tenho que me vender, de novo, a chance que tem para ir na entrevista é a chance real de eu me vender, de conseguir uma posição. Tá certo. Eu sempre acho muito interessante, não sei se eu tô certo, e tá aí você para dizer, eu acho sempre muito interessante quando o jovem, né, se candidata a uma vaga do trabalho, eu acho que ele tem que saber, né, para qual vaga, né, quando ele se candidatou, justamente para não passar por isso. Mas nós percebemos também que existe uma dinâmica muito rápida com relação ao jovem e ao mercado de trabalho, né? O jovem começa hoje aqui num determinado trabalho e aí passa um tempo, ele descobre que não é aquilo que ele queria e resolve mudar de área, resolve mudar de carreira. Como é que ele faz para se preparar para isso, para não mudar à toa e mais uma vez ficar descontente? A gente tem 2 momentos aí nessa transição de carreira que a gente chama. Para o jovem é comum, ele até é muito jovem, a gente tem que tomar decisões de faculdade ou de qual carreira seguir. E aí, de repente, dá 1, 2 anos, a gente muda. Então, quem era engenheiro resolve fazer educação física. Nada a ver, são né? transições que acontece, por isso que eu falei, o momento do jovem do estágio, jovem aprendiz, é dele de fato experimentar, dele saber encontrar paixão em algo que ele faça. Com vocês aqui, radialistas, vocês gostam do que vocês fazem. Não é doloroso trabalhar para vocês, é prazeroso. Sim. Por isso que, como eu falei, é importante conhecer a fundo a empresa, o segmento e a profissão. Então é normal experimentar e fazer essa transição enquanto jovem é melhor. Depois de uma certa idade, dentro das próprias empresas, há oportunidades. Muitas vezes, quem é de tecnologia vai trabalhar com RH, ou quem é do jurídico quer trabalhar em vendas. Tem muitas empresas que oferecem isso. Importante ter o conhecimento técnico também. Então, pensa numa segunda carreira, estuda, participa de cursos, palestras, eventos. Tem que se conectar, né? Networking é super importante para aprender e para abrir portas, né? O mundo é feito de relacionamentos. Tem que se dedicar também. Tem que se dedicar. Eu costumo dizer que buscar trabalho é um trabalho. Você tem que ter rotina, você tem que criar o seu dia a dia, dedicar algumas horas para conhecer as empresas, se aplicar às vagas. Não adianta simplesmente colocar um currículo em um site e esperar algum recrutador chegar e falar hoje eu vou ligar para o Caio que eu sei que ele está procurando emprego. Não, eu que tenho que estar na vitrine das empresas. Ou seja, Thomas, o trabalho começa na hora de procurar o trabalho, né? Sim, desde o começo. E dá trabalho. E como, né, Caio? E como dá trabalho. Caio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muitas pessoas carregando aquele livro Mindset, né? Mudança de Mindset. Não sei se você já leu, mas qual que é a sua ideia em relação a isso para o mercado de trabalho? Tem o Mindset que a gente usa muito também no mundo de RH, exatamente o que você quer para você. Né? Qual que é o teu mindset para o negócio, qual é o teu mindset para a sua vida. Isso é importante, né? Quando a gente falou de transição de carreira, quando a gente fala nesse sentido, é super importante a pessoa saber o que ela quer para ela. E, de novo, dar trabalho. Muito. E acontece no meio da vida, porque a carreira, ela vai muito em paralelo ao seu momento de vida. Quando você é jovem, as suas preocupações são muito menores de quando você já é casado, você já tem uma família para sustentar, você fazer essa transição até mais delicada. Então, saber o que você quer. E o mindset entra muito no autoconhecimento, de você saber o que você quer para você, né? Isso é super importante. Autoconhecimento é uma palavra bem importante no mundo de carreira, no mundo de emprego.
Ô Caio, quais são os primeiros passos para você se tornar um empreendedor de sucesso? Empreendedor é mais trabalhoso ainda, né? Porque a busca, né, Caio? A busca do emprego, né, no mercado de trabalho já é algo difícil. Quando o assunto é empreendedorismo, né, falando ainda de trabalho, mas mudando para o empreendedorismo, que é algo também tão desafiador quanto, se não for mais, né? Com certeza é mais. Dá muito mais trabalho, exige uma palavra-chave que é planejamento. Né, que as pessoas muitas vezes não fazem, e a gente vê, às vezes, eu quero empreender, vou empreender, ou às vezes por necessidade até, né, e aí a pessoa não faz algumas lições de casa. Então tem que entender em que mercado que eu vou entrar, o que tem na minha região, que tipo de cliente consome, quanto que eles gastam, quanto que eu tenho para investir, quanto tempo eu tenho de reserva de dinheiro. Porque a gente está acostumado a trabalhar no final do mês, você trabalhou mais ou menos, não interessa o teu rendimento. Né? A tua performance não muda. No final do mês você tem seu salário, você tem seus benefícios. Quando você empreende, não. Se você, 2 dias que você não vai trabalhar, você deixou de vender 2 dias... O prejuízo é enorme. O seu prejuízo é enorme. Então, fazer essa lição de casa bem feitinha, e também aí tem o próprio Sebrae, tem muito material na internet que dá para olhar também como montar um plano de negócio. Isso é super importante. Planejar. As pessoas não têm paciência de fazer planejamento. Nem de carreira, nem para uma empresa. E tudo tem modelo na internet. Hoje em dia, graças ao bom Deus, e há muitas pessoas que disponibilizam isso gratuitamente, né? Diversas associações, órgãos que fazem isso. Então é muito legal, de novo, invistam tempo. As pessoas acham que vão gastar tempo, mas não, elas investem tempo em planejamento, seja para sua carreira ou seja para empreender. Porque o mundo ouve a capital. Fala, Fábio, para quem você quer mandar beijo? Vou mandar beijo, vou mandar abraço pra galera do Campo do Cafu, no Jardim Irene, pra Feira de Artes e Artesanato no Imbu, pro Gil, presidente do Sindicato dos Artesãos. Vou mandar um alô também, sabe pra quem? Pro Kumamoto, da região da Liberdade, e pra todos os empreendedores de São Paulo e do Brasil. Thomas, você quer mandar mais beijo? Quero mandar um beijo pra minha mãe também. Um beijo, mãe. Beijo pra ela, linda. Pra Ana também, de novo. Não vai mandar pro Arthurzinho? Arthurzinho, Leozinho e a Sofia. Tá certo. E a gente está de volta aqui conversando no nosso Linha de Frente com o Caio Infante. Ele é especialista em recursos humanos. Ô Caio, é melhor iniciar com um negócio próprio ou adquirir uma franquia? Depende muito do que a pessoa procura. Né? A franquia é um modelo pronto. Tem um investimento às vezes um pouco mais alto, mas já vem com a receita de bolo. A chance de errar é muito menor. E o negócio próprio vai exigir um pouco mais de planejamento, vai exigir um pouco mais de lição de casa. E às vezes a franquia, dependendo E hoje tem franquias a partir de 3, 5 mil reais até 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Então tem de tudo para todos os bolsos. Talvez para quem não tem muita certeza, não estudou e nem quer estudar, a franquia é um caminho um pouco mais seguro. E aí tem também para todos os segmentos. Ô Caio, falando em dinheiro, Ana Paula, Thomas, falando em salário, eu pensei aqui o seguinte: como é que eu faço para pedir um aumento de salário? Isso é muito legal, essa pergunta. Se você produz bem, se você é um bom colaborador, que a gente chama, hoje não tem mais funcionário, todo mundo é colaborador, é um termo aí dos recursos humanos, que aliás tem outros nomes já também. Se você consegue se conectar com outras áreas, se você realmente tem uma performance acima da média, pode ir tranquilo conversar com o seu chefe, que também já hoje o nome é líder, né? Os nomes do RH mudam bastante. Então você vai lá, conversa com o seu líder e expõe. E assim, não justifica o seu aumento porque eu vou casar, porque vai nascer meu filho. Não. Olha, eu estou trabalhando aqui, já estou aqui há um certo tempo, a minha performance é bacana, os resultados são legais. Mostra número. Contra números não há argumentos. Não é uma receita de bolo de sucesso, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar muito e que se não for na hora, até porque as empresas às vezes têm padrões, a cada 3 meses que tem aumento, ou a cada virada de ciclo, enfim, tem algumas regras às vezes internas na empresa, mas pelo menos você já traz a discussão e coloca a luzinha pro seu chefe, pro seu líder saber. Caio, como o marketing pode ajudar as pequenas e médias empresas a criar sua base de clientes? O marketing ele é fundamental para qualquer negócio, marketing e vendas. Se você não fizer o marketing, as pessoas simplesmente não te conhecem. Né? Na carreira você tem que fazer o marketing pessoal, né? Começando pelo currículo, tudo aquilo. E na sua empresa, mesmo a pequena empresa, a gente acha que marketing é para os grandes anunciantes que vão aparecer lá no intervalo do futebol, da novela. Não, o marketing é regional, o marketing é do seu bairro. Pode até começar com marketing boca a boca, não tenho dinheiro para investir, faz o marketing boca a boca, né?
quem são as pessoas, os influenciadores ali da sua região que vão te ajudar a trazer cliente. O marketing nada mais é, né, de uma maneira bem simples, de como é que eu trago cliente para o meu negócio. Ana Paula, já pegou trem? Já reparou no comércio ambulante? Já. Caio, outro dia eu peguei aí uma linha de trem e aí entraram 2 vendedores ambulantes, né? E eles começaram a fazer uma interlocução. E aí o cara começou a falar, olha, leva 5 chocolates aqui na minha mão, só paga R$10. Aí o outro cara lá do fundo do trem gritou, olha, se o dele é 5 por 10, o meu você vai levar 20. Isso é marketing? Isso é marketing, isso é criatividade, isso é um pouco do que a gente falou, empreendedorismo, né? Às vezes não precisa necessariamente ter feito um curso, mas as pessoas, até por necessidade e criatividade, elas conseguem Então surpreender. O marketing não é só aquele que o cara estudou na faculdade, é aquele que ele desenvolve no seu dia a dia, quando ele começa a lidar com o seu produto. Ele tá lá no segmento dele, com o público-alvo dele, com a oferta que ele tem ali e que tenho certeza que ele vende bastante. E olha só, a gente tá falando de vendedor ambulante, Fábio, Ana Paula, eu vi já um manequim ambulante. Como? Um manequim. Eles colocaram num carrinho, um manequim ambulante vendendo na rua. Roupa. Já viu isso? Não. Isso é marketing. Nunca. Isso é marketing, né, Super. Caio? Total. Isso é marketing. Super criativos, né? Aliás, Ana Paula, os brasileiros são muito criativos nesse sentido, né? Quando o assunto é comércio de rua, a gente repara muito isso dentro do circuito de compras em vários aspectos, Ana Paula. Verdade. Desde do restaurante até a venda de outros produtos e inclusive serviços. Agora, Caio, uma dúvida, um problema sério, né? Se eu tenho uma empresa familiar, qual que é a melhor maneira de eu contratar, demitir funcionários familiares ou amigos? Tudo são números, tudo são performance e o famoso combinado não sai caro, né? Então, antes de contratar, você já... aqui a empresa funciona assim, nossos objetivos são esses, temos metas, né? Isso é super importante ter metas, não só o comercial tem meta, mas todas as áreas tem que ser sua meta, tem que ser claro. Se o jogo for claro, fica mais fácil você depois, na hora, por mais que seja uma situação delicada, porque você demite a pessoa na sexta, no domingo você está almoçando na mesa de família, mas o jogo fica claro. Vamos pôr até como é que chumbinho na tua comida. O jogo fica assim, e aí tem que ser, assim, tem que saber separar o que é pessoal e profissional. Mas as pessoas sabem? Uma boa boa parte, sim, se for claro. O problema é quando você demite sem explicar. Ou você fala assim, vou reduzir custo, alguma coisa, fica muito sem sentido. E aí sim, entra num lado mais emocional. Mas se você falar, olha, tá vendo, a gente combinou e eu esperava esse resultado em X tempo, você não deu. E ao longo do tempo, a gente tem uma outra palavra bacana que a gente usa que é feedback, que é dar resposta, dar retorno. Acompanhe o trabalho da pessoa. Se você for pego de surpresa, aí, sendo familiar ou não, eu também ficaria chateado. Com certeza. É uma coisa muito difícil, Ana Paula. E a produção já tá até dando um toque aqui, para nós, dizendo que é assunto para uma entrevista, né? Para poder falar como lidar com a relação dentro do empreendedorismo familiar. Assunto complexo e muito difícil. Conte comigo. Ô, Thomas, tem uma pergunta aqui que é sua cara, olha. Vamos lá. Pode fazer. Como realizar um processo de recrutamento eficiente e avaliar se o candidato se adequa a uma vaga, Caio? Isso é super importante. De novo, assim como a gente fala que tem uma frase que a gente usa muito, que as empresas escolhem os candidatos, mas também os candidatos escolhem as empresas. Por isso que eu falo, esse fit ele tem que ser importante. Então, eu sempre falo com várias empresas também, empresas pequenas, médias, grandes, startups, todas elas quantas vezes você chama uma pessoa para entrevistar e você se arrepende em 7 segundos? E aí você fala assim, essa pessoa não tem a cara da minha empresa. Isso é muito comum. Muito comum, muito mais que você imagina em todos os segmentos, todos os tamanhos de empresas nacionais, multinacionais. Porque exatamente não faz essa lição de casa. E aí, mesmo pensando no pequeno empreendedor, quais são os meus valores? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha cultura? Não cultura de país, mas qual a cultura da minha empresa? Que tipo de pessoa eu quero trabalhando comigo? Esse é o primeiro filtro que tem que ser feito. A gente chama de fit cultural. Isso é super importante. Esse tem que ser o passo, se não o primeiro, o segundo, antes de você chamar para uma entrevista. Isso você faz por telefone, isso tem alguns testes na internet que você pode fazer também. Dá para você mandar algumas perguntas, perguntando, em tal situação, como você agiria? Dependendo da resposta, você vai falar, essa pessoa eu não quero trabalhando comigo, porque o valor dela para tomar a decisão, você contaria a verdade ou não para o cliente para vender mais? Se a pessoa falar sim, eu quero vender mais, gostei. A ver com a sua cultura, ok. Não, eu não mentiria, prefiro perder a venda. O valor combina com o meu. Isso é super importante. Tá aqui um exemplo de como é que a gente faz esse filtro inicial.
Exatamente. Agora, Caio, hoje em dia todo mundo fala muito de home office, né? É muito comum hoje em dia. Esse método de trabalho é bom para as empresas? É excelente para todo mundo. É bom para a empresa e bom para o trabalhador, né? Não só o modelo home office de trabalhar de casa, mas também tem as grandes empresas hoje têm diferentes escritórios em diferentes regiões da cidade, nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, porque quem mora na Zona Norte, para atravessar para a Zona Sul, às vezes pega um dia de chuva, paralisação de metrô, alguma coisa, o que ela faz? Ela vai até metade do caminho, ou tem um outro escritório que é mais perto da casa dela, não tem mais a necessidade. Hoje o trabalho ele é muito mais intelectual, né? Você não precisa estar fisicamente no local. Então, a política de home office ou os escritórios espalhados ajuda muito, inclusive, na produtividade e felicidade dos colaboradores. E resolve muito pelo WhatsApp também, né, Caio? Meios digitais, o Skype, enfim, tem várias ferramentas, o WhatsApp é outra delas também, que hoje você faz reuniões, faz conferências, entrevistas de emprego, inclusive, você não precisa mais atravessar a cidade para fazer uma entrevista. Não precisa mais estar no face-to-face? Isso geralmente só a fase final, até porque hoje, como a gente fala, tempo é dinheiro, então é o tempo do candidato de ter que atravessar a cidade, às vezes ele nem tem dinheiro para pagar a condução, né? Então faz por telefone, ajuda, isso é importante também, a empresa pensar do lado do entrevistado, né? Não, por que você vai fazer ele vir até a sua empresa, gastar 1 hora e meia, e você nem tem certeza que você quer contratar aquela pessoa, por isso que esse filtro também é importante. Caio, e como avaliar a satisfação da equipe e engajar os meus colaboradores? Pesquisa, pergunta e jamais ache qualquer coisa, né? Eu falo, o achismo dentro das empresas é um grande inimigo e uma grande preocupação, né? A gente acha que sabe tudo, a gente acha que os colaboradores estão assim. Então pergunta, você gostou disso? Essa iniciativa é legal? Né? E tem um caso muito legal falando disso, de uma grande empresa, que eles tinham vários benefícios, eles tinham que cortar um benefício. E eles falaram, vamos cortar a cesta de Natal. É bobagem, pô, cesta de Natal... Nossa. Era o que eles pensaram. E aí fizeram uma pesquisa. Na pesquisa, o benefício primeiro ou segundo que eles não queriam que cortasse era exatamente a cesta de Natal. Nossa. Que era tradição na família, tal. E cortaram a festa junina, que é uma coisa mais cultural nossa. Falaram, festa junina ninguém vai. No final era um sacrifício ir pra festa junina, que era final de semana. As pessoas iam porque se não ficava chato se não ia. Então assim, pergunta. Isso é super importante. Tá certo. Caio, super obrigada pela sua participação. Uma entrevista muito legal, tirou muitas dúvidas, né, Thomas, né, Fábio? Muitas. Agora você pode voltar outras vezes também, viu? Só chamar, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Um beijo, Caio, super obrigada. E a gente vai para os comerciais, voltamos já, nosso Linha de Frente, que hoje tá demais, hein? Não sai daí não, o oferecimento da PEC e o apoio cultural é da Ibrachina. Tá todo mundo louco! Thomas, essa notícia foi sensacional a semana inteira na internet. Blogueira chinesa faz vídeo tentando comer polvo vivo e o animal a ataca. Uma blogueira chinesa foi atacada por um polvo enquanto tentava comer o animal vivo. Isso em um vídeo transmitido pela Kuaishou, um aplicativo muito popular na China. Durante a transmissão do vídeo, a blogueira, conhecida como Seaside Girl Little 7, grita e luta contra o animal, que enrosca seus tentáculos com força em seu rosto. Depois de conseguir se desvencilhar do animal, a blogueira mostra à câmera as marcas e os cortes deixados pelo polvo. As cenas viralizaram rapidamente e renderam grande fama à jovem na plataforma Kuaishou. Tá todo mundo louco ou não tá, Thomas? Tá todo mundo louco, Ana Paula. Na verdade, temos que ir para um polvo assado, um polvo cozido, mas não um polvo cru, vivo, né? Eu gosto muito da vinagrete, viu, Ana Paula? Mas você viu a cena, o vídeo, Thomas? Engraçadíssimo. Super engraçado. Ô, Thomas, tô sabendo que você tem que cumprir uma agenda. Uma agenda. Agenda de compromisso, sabadão, agenda lotada. Que você não para, né? Com certeza. Tem que correr, né, Fábio? Tá certo, mas sábado que vem tá aqui conosco Estaremos novamente, aqui novamente. Tá Com certo, certeza. Thomas. Grande abraço, viu? Um beijão, Ana Paula. Um beijo, Thomas. Beijo, Tchau, Ana. Fábio. Até sábado que vem, uma boa semana e um bom compromisso pra você. Agora a gente vai conversar um assunto que a mulherada principalmente adora e sofre, né? Vamos conversar com a Lia Kanayokita Bushnelli. Você sabia que uma alimentação saudável e equilibrada garante mais rendimento dentro do ambiente corporativo? Uma pesquisa divulgada em 2018 pela Health Enhancement Research Organization, nome difícil, né, Lia? Mostrou que profissionais que se alimentam de forma saudável têm um desempenho 25% melhor do que a média. Além disso, quem se alimenta de forma adequada e pratica exercícios com regularidade falta 27% vezes menos ao trabalho.
Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber no Linha de Frente a nutricionista Lia Canai. Ela é nutricionista graduada pela Universidade de São Paulo, a USP, aperfeiçoamento em transtornos alimentares pelo Ambulin, do HC da FMU São Paulo, especialização em oncologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, título de especialização em nutrição clínica pela Associação Brasileira de Nutrição, ASBRAN, coach de saúde e bem-estar pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consultora em nutrição e qualidade de vida para empresas, diretora-geral da consultoria nutricional ML Pensando Saúde. Se eu não sair daqui magra hoje, Fábio, eu desisto. Porque com um currículo desse, Bandinha, se a gente não sair magro daqui... E quando o assunto emagrecer é sempre difícil, né, Ana Paula? Muito difícil. Lia, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lia. Seja bem-vinda. Obrigada. Que dureza, viu, Lia? Que essa sua profissão. Lia, conta pra gente qual que é a maior dificuldade que os profissionais encontram ao fazer uma refeição fora de casa. Acho que tem alguns pontos aí, né? Quem come fora de casa, às vezes não tem muitas opções, porque trabalha em algum lugar que é restrito, não tem muito restaurante, ou não tem lugar para guardar a marmita quando eventualmente leva. Ou é o oposto, tem opções demais, e aí acaba exagerando um pouquinho na quantidade. Pessoas que trabalham perto de grandes shoppings ou centros, sempre a praça de alimentação. Tentação. Muitas tentações. Então, as pessoas estão um pouco perdidas, né? O que comer, quanto comer, o que realmente é saudável, então... E a região central tem muito disso, né? É comida de rua pra tudo quanto é lado, com muita coisa gostosa. Agora, Lia, o aumento ou a redução do peso corporal pode indicar um desequilíbrio alimentar? O peso é um indicativo de equilíbrio ou desequilíbrio alimentar? Olha... quando a pessoa observa que o peso dela mudou para mais ou para menos, em função de muito trabalho, por exemplo. Então, às vezes a pessoa trabalha demais, deixa de comer, começa a perder peso. Ou a pessoa trabalha muito, mas é muito estressada, fica beliscando o dia inteiro. Tá falando para mim. Continue, por favor. Acaba aumentando o peso. Então, são os desequilíbrios, né? É muito comum a gente ver nas corporações ou quem tem os próprios negócios, a pessoa fala assim, bom, até quando eu morava na casa da minha mãe, eu tinha um peso. Depois que eu saí de casa, comecei a trabalhar, estuda, aí o peso vai aumentando, então aumenta 10 quilos, né? Então isso já é um indicativo de desequilíbrio alimentar. Aposto que a Ana Paula tem uma pergunta nesse sentido, hein, Ana Paula? Eu tô nervosa, cara. Eu aposto que você vai perguntar alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco. Ô, Fábio, sabe que tem nas redes sociais, Lia, tem uma postagem que é muito engraçada, de uma nutricionista que fala assim, mordeu, tá gostoso? Cospe que engorda. Eu falei, isso não é justo. É meio por aí. Não é justo. Não pode. Se eu morder, eu como tudo. Eu também. E o que pode ser feito quando a gente já tá um pouquinho assim, né? Falei. Acima do peso? Eu falei. Bom, o que a gente costuma fazer é uma análise, né, da alimentação da pessoa. Então, a primeira coisa é saber, você come mais fora de casa ou você costuma levar a sua comida ou mesmo à noite em casa preparar a sua comida? A gente tem várias pesquisas mostrando que quem prepara a comida, quem cozinha, tende a ter um peso melhor. Por quê? Porque tem menos ingredientes do tipo muito tempero, as comidas da rua elas são mais gordurosas, elas são mais pesadas, as porções são muito grandes, né? Os pratos são com porções gigantescas, a gente tem aquela coisa de tenho dó de jogar comida fora, então tem que comer o prato inteiro. Desculpa isso, né, Lia? Não Desculpa, está rapada, né? Eu, por exemplo, não tenho dó de jogar fora, não. Eu tenho a vontade de comer mesmo, viu, Lia? Eu também. Agora, Lia, o excesso de trabalho, né, aliado a outros fatores, é um grande gerador de estresse, né? Ou seja, trabalha muito, dorme pouco, né? E assim segue, né? E aí o empreendedor fica estressado. Como a alimentação saudável pode contribuir para a redução desse estresse, né? Então, assim, existem várias pesquisas mostrando que o estresse, ele altera alguns hormônios do nosso corpo, dentre eles o cortisol. O cortisol é um hormônio que está envolvido na questão do controle de peso, inclusive. Tá? O cortisol é aquele que a gente olha para a pessoa, parece que ela está completamente inchada, é esse? É um
um efeito parecido de quem usa o medicamento à base de cortisona. Olha só, hein, Ana Paula? Tá vendo, né, Pandinha? Não pode nem ficar nervoso porque fica inchado, aí parece que tá gordo. Não é isso, Lia? Exato. Nem passar nervoso não pode. E tem a ver com o sono também, porque as pessoas trabalham muito, são muito estressadas, dormem pouco ou dormem mal. E o cortisol é um hormônio que ele está regulado, ele diminui o nível no sono. Então, se a pessoa não tem um bom sono, esse hormônio está sempre alto, então ela tem muito mais apetite, ela come muito mais e acaba aumentando o peso. Que dureza. O que é melhor para a saúde do empreendedor, Lia? Levar o seu alimento de casa ou sempre optar por restaurantes, lanchonetes, bares? Eu acho que é um equilíbrio dos dois, porque você comer tudo de casa é praticamente impossível, mas você comer sempre fora também não é legal, certo? Então, na medida do possível, muitas pessoas fazem café da manhã na rua, por exemplo. Eu acho que o café da manhã é uma refeição relativamente simples, que a gente pode fazer em casa, é rápido, então a gente poderia optar por fazer em casa. Almoço já fica um pouco mais complicado de levar, acho que vale a pena escolher um lugar seguro, né, com condição higiênico-sanitária segura para você fazer a refeição. E o jantar, talvez eu possa ter um equilíbrio aí, né? Então, algumas vezes eu posso até pedir uma comida, mas outras vezes preparar a minha também. Então, meio termo. Tá certo. Ana Paula, eu, por exemplo, passo, Ana Paula, todos os dias, Lia, pela Avenida Ibirapuera bem cedo. E eu percebo que aquelas barraquinhas com bolo, torta, café com leite, tem em quase todas as esquinas e estão sempre lotadas, né? Então, o que você falou vai realmente aí de encontro. Agora, como nós dissemos anteriormente, muitos trabalhadores se alimentam em restaurantes e lanchonetes, né? O que é importante observar antes de escolher o local para as refeições? Qual é a principal observação que o trabalhador empreendedor tem que fazer antes de começar a colocar o seu prato? Acho que o primeiro ponto é o quão limpo está o local, né? Qual que é a condição de higiene? Porque tem muitas doenças que são transmitidas por alimentos e bebidas. Então a pessoa pode ter uma infecção intestinal, alguma coisa assim. O segundo ponto, qual a qualidade dos alimentos que está ali? Então, são alimentos frescos, né? Eles são preparados diariamente ou eles são preparados uma vez e ficam vários dias ali também. Perigo, certo? né? Não é? Perigo. E acho que a variedade, né? Então, lugares que tem, por exemplo, opções de bebida. É sempre refrigerante, bebida industrializada ou tem um suco natural? Então, acho que pensar nos alimentos frescos, mas também consumo de frutas, de legumes, isso também vale como uma dica. Agora, Lia, o ambiente escolhido para a gente fazer a refeição, ele afeta a nossa saúde? Por exemplo, eu comer assistindo televisão, no computador, andando pela rua, isso afeta? Muito, muito mais do que a gente imagina. Quando a gente come fazendo outras coisas ao mesmo tempo, o cérebro não recebe essa informação de forma adequada. É como se ele não entendesse que a gente está se alimentando. Então, a gente acaba comendo muito rápido, não mastiga direito e comendo maior quantidade. É a mesma coisa quando a gente anda na rua, anda no celular, caminhando e escrevendo no celular ao mesmo tempo. O risco de tropeçar e cair é gigante, porque você não está prestando atenção. Verdade. Então, o cérebro não se concentra em duas coisas ao mesmo tempo. O grande risco é você ter uma digestão ruim, porque você não está mastigando bem, e você comer muito, porque você não está prestando atenção na sua saciedade. Entendi. Nossa, e essa coisa de distração do celular aí, comendo, é uma coisa muito comum. Tô cansado de ver, ando muito por São Paulo. Outro dia vi uma moça tropeçar na escada rolante. Tropica. Quase causou um acidente mais grave, E né? tropica nas pessoas também, né? Pois risco de se machucar é gigantesco. Ainda mais com as calçadas em São Paulo do jeito que andam, né? Agora, Lia, existem sintomas quando o assunto é a má alimentação, o excesso de trabalho? Existe algum sintoma? Como é que o empreendedor, o trabalhador, começa a saber que tem algo de errado? Olha, acho que são alguns sinais simples. Primeira coisa, como que está o funcionamento intestinal? Né? Já é um indicativo. O nosso intestino ele deveria funcionar todos os dias ou no máximo um dia sim, um dia não. Às vezes a pessoa fica uma semana assim o intestino funcionar. Então já é indicativo que a alimentação está deficitária. O segundo ponto é com relação à imunidade.
Porque com esse ambiente de estresse e má alimentação, o sistema imunológico, que é a defesa do nosso organismo, ela acaba ficando muito fraca. Então a pessoa fica muito doente. Qualquer coisa ela pega um resfriado, pega uma gripe, fica com febre, e aí não consegue trabalhar no outro dia. E tem a ver com esse dado que você trouxe, né, no início. As pessoas que se alimentam bem produzem mais, e tem a ver também porque elas ficam menos doentes. Então elas têm mais tempo produtivo de verdade do que ficar se recuperando de alguma enfermidade. Então acho que funcionamento intestinal e imunidade são 2 parâmetros bem simples da gente avaliar, que tem muita relação com a alimentação. Agora, Lia, quais são as principais dicas para você manter uma alimentação equilibrada e ter uma vida saudável? É muito simples, Não né? coma, é gostoso, Na cospe! verdade, a gente até sabe, viu, Ana Viu, Paula? Ana? É gostoso, cospe! É isso. Mais ou menos. Ah eu lá, acho que viu? é buscar o equilíbrio de tudo. Se eu posso dar uma dica, uma coisa muito simples. Existe um programa do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, chamado 5 ao Dia. O 5 ao dia é uma recomendação mundial de todas as pessoas consumirem diariamente 5 porções de frutas, legumes e verduras. Desse grande grupo, né? Alimentar. Mas 5 de cada? Não, dos 3. Então poderiam ser 3 frutas e na hora do almoço e do jantar a gente colocar um legume, uma verdura cozida, uma salada. Porque a gente sabe que essa quantidade consumida diariamente, ela consegue prevenir uma série de coisas, uma série de problemas, desde obesidade, câncer, diabetes, pressão alta. Então, é uma recomendação simples que ajuda muito, mas pouquíssima gente faz. Um outro ponto é hidratação, beber água. Né? As pessoas trabalham, esquecem de beber água. E beber água ajuda a emagrecer? Não necessariamente. Não? Mas ela ajuda no funcionamento intestinal e na imunidade indiretamente. E quando as pessoas resolvem substituir a alimentação por algum tipo de suplemento vitamínico? Isso é legal? Shake, essas coisas? Do ponto de vista nutricional, isso não é uma prática que a gente recomenda. Porque a gente sabe que os nutrientes desse tipo de produto não são tão bem absorvidos, o organismo não assimila isso da mesma forma que os nutrientes presentes no alimento. Então, não vale a pena fazer essa troca. Acho que pode ser algo temporário, mas não é permanente. A gente tem que aprender a comer, né? E não ficar pegando recursos aí para... Ou seja, não é certo, né? E você sabe que a gente sempre conversa muito, a Ana Paula sempre fala muito dessa coisa de emagrecer, né? E as tais dietas da moda? O que você diz sobre isso? Olha, a gente sabe que 95% das pessoas que fazem dietas da moda perdem peso e reganham o peso. 95%. Por quê? Porque as dietas da moda colocam uma restrição que não é real, não é factível. Então, ninguém sustenta uma restrição por muito tempo, é muito fácil desistir, e aí com certeza a pessoa entra num ciclo de compulsão alimentar depois, de comer demais, descontroladamente, quantidades muito grandes, então não é produtivo. Lia, rapidamente, pra gente encerrar, uma pessoa que belisca o dia inteiro como eu, o que faz? Interna? O que faz com uma pessoa dessa? Tem tratamento, Lia? Me ajuda! Tem jeito? Sim, coloque horários certos para comer. E na hora de beliscar, presta atenção no que você está fazendo, de verdade. É tão bom. Porque muitas vezes a gente chama de fome emocional. Não é fome física. Não é o estômago que está pedindo. Verdade. É emocional. Então, quando entra outro fator que não é a fome física, então a gente breca isso, solta a comida e vai fazer outra coisa. E vai pro psicólogo. Que é melhor. Pode ser também. Ajuda. Ajudou, então faz uma outra coisa. Sim, desvia o pensamento. Tá certo, Lia. Olha, super obrigada. Volte mais vezes, porque esse assunto é interessantíssimo, muito nos interessa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso Linha de Frente. E da próxima vez vou trazer, viu, Lia, umas guloseimas aqui, mas todas, né? Todas light, tá? Bom, tá certo. Fábio, vamos ficando por aqui. Uma ótima semana pra você. Pandinha, um beijo. Você é demais, super obrigada. A gente volta sábado, a partir das 4 da tarde, com mais um Linha de Frente, um oferecimento da APEC. O apoio cultural é da Ibrachina. Um beijo, Fábio. Até sábado. Beijo, Ana Paula. Até sábado. Rádio Capital. Programa Linha de Frente.